Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação dos trabalhos que foram selecionados para apresentação no evento. E antes eu, como coordenador do Comitê Científico, quero de uma maneira geral parabenizar todos os palestrantes, porque tivemos um volume extremamente alto de trabalhos apresentados, foram 150 trabalhos apresentados, desses 150, 96 foram aprovados, e desses 96, 53 foram na modalidade de pôster, que vocês estão vendo as exposições ali, todos eles muito bem feitos, muito elaborados, e 43 para apresentação oral. Vamos começar, de alguma maneira, para recuperar esse atraso inicial, convidando o autor do trabalho Precificação de Opções de Ações a Empregadas em Empresas Brasileiras, o Alexandre de Antônio Nunes, que fará sua exposição aí em 20, 25 minutos. Por favor, Alexandre. Uma boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite para a participação aqui do evento, parabenizar os organizadores pela organização, desejar um bom evento a todos nós, que esse evento proporcione muitos contatos e que as pessoas que sejam de outras localidades que possam aproveitar a estadia na cidade. Tá? Conforme o título, conforme está exposto, meu nome é Alexandre Antônio Nunes, eu sou administrador formado pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Santo André, em São Paulo. Tá? Tenho pós-graduação em Administração Financeira pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, e eu sou mestre em Ciências Contábeis pela Faculdade de Administração da UFRJ. Tá? O título do meu trabalho, Precificação de Opções de Ações a Empregados em Empresas Brasileiras. Esse trabalho ele tem como objetivo uma forma particular de remuneração, em que o pagamento é associado à cessão de ações ou opções de ações. Como objetivo, o artigo propõe estudar o comportamento predominante das companhias nacionais, expressados pelas suas demonstrações contábeis, relativo à concessão de ações e opções de ações, como remuneração a funcionários, em confronto com as recomendações propostas por os órgãos normatizadores. Tá? Para alcançar o objetivo proposto, o trabalho aborda as regras mais recentes para a contabilização imposta pelos órgãos normatizadores nacionais, internacionais e adotados no país. A metodologia ela foi baseada nos critérios descritivo e exploratório, tá? E os procedimentos foram associados a uma busca bibliográfica e em demonstrações contábeis. Tá? Para este estudo foram selecionadas companhias abertas brasileiras listadas e ativas na CVM, tá? Usando de critérios probabilísticos. E a pesquisa baseou-se especificamente nas atuais regras aplicadas no país, tá? No Brasil. O trabalho buscou responder a duas questões básicas. Tá? Quais as práticas utilizadas pelas companhias abertas para registro e divulgações das suas informações relativas a planos de incentivos a funcionários associados a ações e opções de ações, e se essas práticas utilizadas atendem às recomendações expressadas pelos órgãos normatizadores competentes. O contexto econômico atual originou a criação de diferentes mecanismos de remuneração para estimular os empregados em maximizar o valor da companhia. Um desses mecanismos é a remuneração vinculada à outorga de ações ou opções de ações. Tá? A utilização das ações em transações comerciais acontece há mais de 300 anos. Eu achei como utilização mais antiga na área de vendas de tulipas na Holanda no século XVII. Tá? Foi o registro mais antigo que foi encontrado.
Os pagamentos associados a ações de companhias industriais, eles já são feitos já há uma longa data, com registros que indicam a utilização de opções de ações como remuneração pela indústria automobilística, principalmente a norte-americana, né, principalmente nos Estados Unidos, desde a década de 1950. Tá? Os primeiros registros de utilização no país, no Brasil, elas datam do início da década de 70, tá, por empresas norte-americanas instaladas no país. O procedimento de outorga das ações ou das opções de ações, ela é feita através de um contrato em que, em determinado momento, ao empregado é concedida a opção de aquisição de uma quantidade determinada de ações da empresa no futuro, em torno de 3 a 5 anos, tá, após a concessão, a um preço previamente definido, de decisão de exercício a ser tomada durante um intervalo de tempo. Essa política de remuneração, ela, em teoria, ela reduz os chamados conflitos de agência. Por quê? Porque ela na forma que os empregados, sob a ótica de investidores, nesse caso, são estimulados a maximizar o valor da firma. Por parte do empregado beneficiado, a escolha ou não da efetivação da compra, ela depende da cotação de mercado das ações na época do período de exercício. E existem diversas variações na concessão dessas ações e opções de ações como forma de pagamento. Você pode pagar em ações mesmo, ou pode ser pagos em dinheiro relativo ao valor dessas ações, né? Ou então através de um cálculo de valorização do preço das ações entre a data da concessão do incentivo e a data do exercício, no caso aí da escolha do funcionário em querer ou não, né, se vale a pena ou não ele poder pegar esse benefício. Né? Vamos ver que tem mais coisa aqui. Aqui eu falei também sobre a volatilidade, que é uma variável importante também, né? A volatilidade relacionada à cotação das ações durante o tempo de concessão desse benefício, se por acaso há uma valorização durante o tempo ou não. Tá? Quais são as normas contábeis que existem relativo à concessão desse benefício e a mensuração de quanto é esse montante no resultado da empresa, quanto que esse montante é mencionado, na verdade, mencionado não, valorizado. As normas contábeis relacionadas ao tema, elas estão no FASB, o FASB norte-americano, né, que é o órgão contábil regulador no ambiente norte-americano, tá, no IASB, que é o órgão internacional, e no Brasil, através de deliberação da CVM, tá, e pelo pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá, a CPC 10, que ela foi revisada agora em 2010. Nos Estados Unidos, a primeira regulamentação ela consta pela APB, tá, que era um órgão antecessor do FASB, que não considerado suficiente, porque ela não reconhece a volatilidade na cotação. Deixa eu só antecipar uma coisa aqui que a gente vai falar no futuro. Como é que hoje em dia é feito a mensuração do montante concedido ao funcionário em ações e opções de ações? Todo esse montante ele deve ser reconhecido pelo chamado valor justo. Tá? Esse valor justo calculado por um método de precificação. Tá? E esse valor pago, na verdade, esse valor concedido, ele deve ser reconhecido como despesa, é um valor reconhecido como despesa que influi no resultado da empresa. Tá? Então, as primeiras discussões sobre isso, né, elas vêm desde 1972, e no qual o FASB ele falava o seguinte, na APB 25, ele dizia que o valor da despesa deveria ser chamado valor intrínseco, que era a diferença entre o valor da concessão e o valor do exercício na época. Né? A grosso modo, o que as empresas faziam? Diziam que esse valor de despesa era zero. E isso daí impactava no resultado. Tá? Então, em 95, após um período de grande discussão para se determinar como seria feito o cálculo dessa despesa, né? Em 95, o FASB, por meio da norma SFAS 123, ela estabeleceu um método preferencial de contabilização das remunerações baseadas em ações, devendo considerar o valor justo dos instrumentos calculado através de fórmulas de precificação. Para as empresas que ainda se utilizavam do valor intrínseco, havia ainda a obrigatoriedade de demonstração em notas explicativas dos efeitos que ocorreriam no seu lucro caso tivessem feito a contabilização da forma antiga. O que essa norma dizia? Você tem que fazer, a partir de 95, você tem a faculdade de fazer a contabilização ao valor justo.
fazer a contabilização através do método de precificação, mas não a obrigatoriedade. Tá? Da forma que a norma se apresentou, ela causou um grande impacto das demonstrações contábeis e o tema foi considerado como um dos mais politicamente controversos na época da história do FASB. Tá? A norma ela não possuía caráter obrigatório, apenas a recomendação. No início dos anos 2000, houve um estímulo para se fazer uma revisão dessa norma. E a partir de 2004 foi emitida a norma 123 revisada, ela é em vigor está desde 2006, e dentre as alterações consideradas aqui para a revisão da norma, a supressão da aplicabilidade do valor intrínseco, né, desse valor que, a grosso modo, seria despesa zero, tá? E que a contabilização desse gasto com ações para funcionários ela seja considerada valor justo. Tá? O estudo prático, né, o método mais considerado é o Black-Scholes, seguido pelo método binomial. Vamos ver o que tem mais aqui. Isso aqui eu pulei, eu já falei. Tá? O IASB, paralelamente ao FASB, o IASB ele elabora e divulga as normas adequadas e uniformes, contribuindo para a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, tornando aceitáveis internacionalmente. Tá? Essa norma do IASB, praticamente, é a regra que foi adotada no país a partir de 2008. Tá? O mesmo órgão ele também tem um histórico de tratamentos de ações e opções de ações como modalidade de remuneração a funcionários. Tá? A norma que vigorou até 2004 foi a chamada IAS 19, tá? Era uma regra genérica e superficial, trazendo somente recomendações da forma ideal da divulgação das informações, sem a menção expressa de exigências, tanto da divulgação das informações referentes aos planos, nos planos de incentivos, quanto da mensuração dos montantes. Tá? Então ela era genérica, ela não considerava ela não tornava obrigatório nem a você considerar o gasto e nem quanto também a mensuração de quanto é esse gasto. Após discussões iniciadas em 2000, o IASB ele criou uma nova modalidade de norma, as IFRS, né, que são as modalidades de norma que estão em vigor hoje e que são referência para as normas contábeis que estão sendo alteradas agora para a realidade brasileira. Tá? Como um fruto desse trabalho da criação das IFRS, foi emitido o IFRS 2, tá, com o objetivo de especificar um reconhecimento financeiro quando a companhia se compromete com uma transação de pagamentos baseados em ações. A norma exige que a companhia reflita em seu resultado e em sua posição financeira os efeitos das transações de pagamentos baseados em ações, incluindo despesas associadas com a concessão de opções de ações a funcionários. Tá? Propõe principalmente que a despesa deve ser reconhecida e declarada pelo seu valor justo, mensurada por um método de precificação. Tá? No Brasil, tá, até 2008, o que era feito? Né? A CVM, todo ano, emitia um relatório anual que ela recomendava que as empresas adotassem a regra internacional. Tá? Mas ela não tinha imposição normativa, então as empresas aqui para o nosso mercado, elas não consideravam esses, entre aspas, gastos com pagamento via ações e opções de ações como despesa que influencia no seu resultado. Tá? No final de 2008, tá, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis ele emitiu o pronunciamento técnico CPC 10, tá, que teve uma revisão em 2010, e esse pronunciamento técnico ele tem a aprovação da CVM através da deliberação número, na época, o número 568, tá, com a revisão, a deliberação atual é a número 650. Tá. E essa deliberação CVM 650, ela atende às alterações feitas recentemente no artigo 177 da 6404. Né? O objetivo da CPC 10 é de prover procedimentos para o reconhecimento e divulgações das transações com pagamentos baseados em ações realizadas pelas entidades, tá, nas demonstrações contábeis. Exige que os efeitos das transações de pagamentos baseados em ações estejam refletidos no resultado e no balanço patrimonial da entidade,
incluindo despesas associadas com as transações nas quais as opções de ações são otorgadas aos empregados. Tá? Então eu aqui faço aqui uma forma genérica, aqui um dado genérico do que a regra atual brasileira exige, tá? Como a exigência do reconhecimento das transações em pagamentos baseados em ações, na verdade são isso daqui está contido entre os parágrafos 7 e 9 da norma, tá? Mensuração das transações em que haja o recebimento de bens ou serviços aqui em troca, a mensuração feita pelo valor justo, tá? Parágrafos 10 e 11, tá? Exigência da divulgação dos prazos e os termos e condições da opção de ação ou ação concedida ao funcionário, são os parágrafos entre 26 e 29, tá? Exigência para as participações pagas em dinheiros, a mensuração do valor, aqui a valor justo também, parágrafos 30 a 33. A faculdade na escolha, se por acaso houver a faculdade de escolha na forma de pagamento, ou se paga em ações mesmo da companhia, ou se paga em dinheiro relativo a tanto valorização das ações ou quanto ao preço das ações, parágrafos 34 ao 43, tá? E a exigência de divulgação das informações relacionadas dirigidas para o melhor entendimento do público e do mercado de capitais, parágrafos 44 a 52. Tá? Isso daqui foi um apanhado geral da teoria de como funciona e agora a gente vai falar sobre o estudo empírico. Tá? O que foi feito, qual foi o estudo que foi feito para mostrar qual a regra predominante para a divulgação desses montantes, no caso desses valores, né? Eu até vou perguntar aqui, vou perguntar para o pessoal quanto eles imaginam que devam ser esses valores, né? Para mostrar também a influência e a importância de se estudar isso. Tá? Para o estudo empírico, foram consideradas como empresas elegíveis e listadas, foram consideradas empresas elegíveis e listadas na Bovespa, tá? Principalmente no segmento de listagem ao novo mercado. Tá? Essa delimitação foi escolhida, tá, para proporcionar companhias que se encontram no mais elevado padrão de governança corporativa, com critérios mais rígidos de transparência, equidade, responsabilidade, prestação de contas. Tá? Esse estudo ele foi feito durante o mês de abril desse ano, tá, para situar, para poder situar a época. Considerando somente empresas listadas no novo mercado, né, foram encontrados 125 companhias na época. Tá? Dessa primeira listagem, foram consultadas as demonstrações financeiras padronizadas relativas ao encerramento do último exercício contábil, né, 2011. E em notas explicativas foram extraídas as informações relativas a benefícios a empregados e extraídos quais dessas 125 possuem planos de incentivos relacionados à outorga de ações e opções de ações. Tá? Através desse novo filtro foram selecionados 96 empresas que possuem lá no seu rol de benefícios a concessão desse tipo de incentivo. Tá? E eu sintetizei os resultados através do gráfico aqui que eu vou mostrar logo mais. Como mais um subsídio para confirmar a predominância de um método específico, eu usei também empresas possuem programas de IDR, né, Programa de Depositary Receipt, que são títulos emitidos no exterior para captação de recursos para a empresa. Tá? Das iniciais 96, né, dessas 96 empresas que apresentam os planos de incentivos, 39 possuem os programas de IDR aprovados no exterior. Tá? E eu sintetizei os resultados através do segundo gráfico. Então esse daqui é a primeira representação, tá, das 96 empresas, o que elas apresentam de fato e qual o método de precificação considerado predominante. Tá? 60% das 96, são 58 companhias, consideram como elas usam o método de precificação Black-Scholes. É um método que, se a gente for ver na bibliografia, ele sempre foi considerado o mais usual. Tá? E em seguida vem o método binomial, né? E uma coisa importante aqui que a gente pode dizer, que a gente pode discutir, né? 58 Black-Scholes, 15% binomial, só que ainda existem 14% de empresas que não informam lá na nota explicativa qual é o método de precificação que ela usou. Tá? Isso daí infringe a regra, né? Infringe o disposto na deliberação CVM 650. Tá?
O gráfico 2 eu usei, né, o gráfico 2 mostra as empresas que apresentam programas IDR aprovados no exterior. Tá? Não foge muito, né, praticamente o resultado é bem parecido com o anterior. Né? O Black-Scholes ele é considerado o mais utilizado, seguido pelo binomial, mas continua tendo, apesar dessas empresas elas serem obrigadas, né, um outro motivo aqui da utilização dos recibos de depósito é que essas empresas elas têm que emitir relatório econômico financeiro conforme a regra internacional também, né, como por exemplo o relatório 20F. Então, para o nosso mercado, um volume considerável aqui de empresas, elas não informam qual o método de precificação, né, utilizado. Bom, já estamos no final, já 5 minutos, dá para terminar. Então, a partir das informações obtidas, a gente percebe que os planos de incentivos baseados à outorga de ações e opções de ações, ela representa um tipo de remuneração variável que trata de premiar o funcionário pelo bom serviço prestado, proporcionando a ele elevados ganhos. Seu uso ainda beneficia a empresa devido a ser um potencial motivador do trabalho, com o administrador tratando de tomar as decisões não somente em benefício próprio, mas em benefício da organização como um todo. A respeito da contabilização dos eventos que envolvem desde a concessão até o exercício das opções e a compra das ações por parte do funcionário, né, existem regras específicas que já foram de aceitação controversa e historicamente motivo de discussões nas grandes entidades reguladoras, tá? FASB, IASB e para a nossa realidade aqui Brasil, CVM e pelo CPC, tá? O atual CPC. A emissão da IFRS 2 e a adoção de seus preceitos na normatização nacional padronizou o tratamento de opções a empregados. O FASB, em concordância com as regras vigentes internacionais do IASB, ela revisou a sua norma em 2005, né, 2005, exigindo a mensuração e divulgação dos montantes a valor justo. Né. A CVM, em consenso de opinião com os órgãos... A CVM, em consenso de opinião com os órgãos estrangeiros, após várias tentativas em criar uma instrução que padronize o tratamento da remuneração por opções, adotou o disposto no CPC 10 através da deliberação 650, a atual 650, de conteúdo nada mais que a tradução da IFRS 2 do IASB. O resultado revelou que a maioria das empresas que concedem os incentivos, os planos, apresentam seus demonstrativos contábeis de forma conforme a regra, e tem uma exceção aqui, né, por conta de uma minoria, mas é uma minoria considerável, né, que omitiu o modelo de precificação adotado. Quanto à qualidade das informações, eu já abro um parênteses aqui na apresentação, eu estudo isso desde 2004. Tá? Isso daqui foi tema da minha dissertação de mestrado. Tá? Avançou muito, tá? Porque em 2004 ninguém divulgava quase nada. Tá? E avançou bastante, mas eu acho que ainda tem muito aqui a avançar ainda. Tá? Os resultados encontrados também confirmaram a predominância da utilização do modelo Black-Scholes, considerado historicamente o que melhor estima o valor futuro dos instrumentos financeiros. Tá? Lembra-se também que parte das mesmas empresas objetos desse trabalho, as que apresentam programas de captação de recursos no exterior via DR, elas têm a obrigatoriedade de elaborar e divulgar as suas demonstrações contábeis também de acordo a protocolos específicos internacionais, como o chamado relatório 20F. Como sugestão para futuras pesquisas, um estudo que compare as informações atualmente enviadas à CVM e à Securities and Exchange Commission, né, a CVM norte-americana, né, ela pode ser muito útil em embasamento para futuras melhorias na normatização desse tipo de contabilização no país. Tá? Os órgãos normativos contábeis, né, e aí a gente, como administrador, a gente também tem influência nisso, né, elas continuam seus estudos e discussões a fim de alcançarem um consenso a respeito da solução, tá? Mais eficaz para o problema de avaliação, mensuração e divulgação dos valores envolvidos. Novos estudos acadêmicos que demonstrem as distorções apresentadas no uso do método atual e que proporcionam o aprimoramento dos atuais métodos de contabilização e divulgação, eles vão ser sempre bem-vindos, tornando-se mais uma fonte de embasamento para a mudança de mentalidade do lançamento de novas regras.
Alguém imagina quanto é o valor da despesa incorrida aqui com pagamento em ações numa empresa grande, uma empresa de capital aberto grande aí, uma BR Foods da vida, uma Mil da vida? Alguém imagina quanto seria? Milhões de dólares, sim. Quantos milhões? Eu fiz um estudo, eu fiz assim, até me prevenindo se por acaso aparecesse algum questionamento, né, se tivesse algum questionamento, eu fiz um estudo com 2 empresas, né, fiz uma pesquisa, fiz um apanhamento de 2 empresas, em torno de 15 milhões de reais por ano. Tá? Então, não contabilizar como despesa incorrida no período 15 milhões de reais por ano. Em 2004 não era. Hoje em dia, sim. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu poder falar para vocês. Algum adendo, alguma coisa. Não. Bom, aqui no final eu deixo meu contato. Tá? Repetindo o que eu disse no início, agradeço a organização do evento. Tá? Parabenizo por toda a estrutura montada e funcionando tudo da forma mais calma e melhor possível, né? Desejo um bom evento para todos vocês, tá? E vou repetir aqui que o evento proporcione a nós todos muitos novos contatos, que a gente conheça muitos outros profissionais, né? E especificamente para o pessoal de fora, né? Para o pessoal de outras cidades, que possa aproveitar aqui a estadia na cidade, tá? Muito obrigado.